O apóstolo São Paulo, irmão, quando estava começando o final, estava chegando o final da sua caminhada, da sua trajetória cristã, que na verdade deve ter durado uns 40 anos aproximadamente, ele disse algo e escreveu isso que ele expressou lá numa carta pastoral escrita ao filho na fé dele, Timóteo, que era um jovem pastor. E o apóstolo São Paulo então escreveu para ele dizendo o seguinte: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então ele estava dizendo, pela sua percepção, que o fim da carreira dele estava se encerrando. Ele estava próximo a ser martirizado, como foi. Então ele disse que ele combateu o bom combate. Acabou a carreira, terminou a corrida e guardou a fé. Eu quero pedir a você, por favor, você abrir a tua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Efésios logo depois de Gálatas. Gálatas depois de 2 Coríntios, né? 2:8. O que está escrito? Todos nós conhecemos esse versículo. Está escrito assim: pois vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça. Não é de graça, é pela graça. Porque a nossa salvação houve um preço pago. E esse preço não fui eu nem foi você que pagou, mas foi o Senhor Jesus Cristo. Então, pela graça sois salvos, pois vocês são salvos pela graça, que quer dizer um favor que foi feito a nós sem merecermos. E você pode até perguntar para o Senhor: mas por que o Senhor fez esse favor para mim? Esse favor está à disposição de quem desejar, de quem quiser. Isso quer dizer que muitos podem ser favorecidos por isso, recebendo e aceitando, e muitos podem também rejeitar, não receber esse favorecimento, esse dom dado pelo Senhor. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Amém? Então nós somos salvos porque Deus quis nos salvar e porque nós aceitamos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Pela graça que Ele fez, mas não de graça, porque Ele pagou, e isso nos foi feito através da fé, né? Nós recebemos esse benefício através da fé. E você sabe, irmão, que tem a fé natural. O que é a fé natural? É uma coisa muito simples. Quando você vai viajar, ou de ônibus, de trem, de avião, seja lá o que for, você não fica assim perguntando: nossa, quem vai ser o condutor? Quem vai ser o piloto? Quem vai ser um motorista? Que autoescola ele frequentou? Ele é filho de quem? Ela é filha de quem? Você não fica questionando isso. Você tem uma fé natural que você vai pegar essa condução, crendo que ele vai levar você até o seu destino. Então você não fica questionando. É uma coisa natural, uma fé natural que nós temos, né, no condutor. Tem a fé também, que são fé em coisas. E essa fé em coisas, ela pode ser, às vezes, muito misturada com superstições, né? Superstições. Hoje eu estava pagando um boleto ali na caixa, na lotérica, e tinha uma senhora. Eu não sei porque, eu não entendo. A pessoa está com 150 anos e está jogando na loteria. Não entendo, sinceramente. Não entendo.
Ah, assim, que esperança é essa? Não apazigou o coração ainda nas coisas, né? Não tranquilizou a alma ainda, não é? É, você com 90 anos de idade, se você ganhar na loteria, não vai mudar nada na tua vida. 80, nada, não vai mudar absolutamente nada. Nada, 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 nada. E às vezes a pessoa ela vai até com um trevo de 4 folhas na mão para poder fazer o jogo, acreditando nessa superstição de que o trevo, de uma forma ou outra, não sei quem foi que teve essa ideia de dizer isso aí, e que muitas pessoas pegaram e acreditaram nisso aí, né? E a pessoa, então, ela acredita que aquilo lá, ela tem fé que aquilo lá poderá ajudá-la de uma forma ou outra, né? Mas essas coisas, eles não passam pela averiguação do crivo da palavra de Deus, né? Não passam. E existe também, não, a fé verdadeira. A fé verdadeira, essa fé ela não nasce em nós. Essa fé ela não brota em nós. Não é natural, não é a fé em qualquer outro objeto, qualquer outra coisa. Esta fé, amado irmão, ela não vem de nós, mas sim de Deus. Sim de Deus. E ela vem pela pregação, de nós ouvirmos a pregação da palavra de Deus. No capítulo 10, versículo 7 de Romanos, está escrito dessa forma assim, olha: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. Então, essa fé não é uma coisa natural, é uma fé sobrenatural, porque é uma fé que ela vem de Deus a partir do momento em que nós ouvimos a mensagem, a pregação da palavra de Deus. A fé não é um pensamento. A fé verdadeira surge através da audição de uma mensagem, de você ouvir uma mensagem. E a fonte dessa mensagem é Deus. A fonte dessa mensagem é Deus. E quando a gente fala que ela vem de nós ouvirmos, é porque vem uma conexão espiritual. Uma conexão espiritual. E você sabe, irmão, com certeza você já conheceu várias pessoas que serviam a Deus com muita fidelidade, com muita pontualidade, né? Mas que, infelizmente, no decorrer da corrida, como o apóstolo São Paulo falou que a carreira cristã é uma corrida, né? No decorrer da corrida, eles se desviaram e não chegaram lá na faixa, no final, não chegaram lá, né? Pararam de olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, e se perderam na trajetória, se perderam na caminhada, se perderam, se afastaram, sumiram, desapareceram. E nós não estamos falando apenas de irmãos, estamos falando do corpo de Cristo, de pessoas que fizeram parte do corpo de Cristo, de diáconos, estamos falando de missionários, de pastores, de pastoras, estamos falando, irmão, de pessoas que transmitiam a palavra da fé, mas que na caminhada, na corrida, desviaram-se da fé. E isso acontece por quê? Porque a fé, ela pode esfriar, a fé, ela pode morrer, a fé, ela pode ser roubada. E eu quero ler com você, irmão, algo aqui para o corpo da mensagem, descrito aqui no capítulo 8 de Lucas, capítulo 8 de Lucas,
No verso 4 e 5, está escrito assim. Eu vou ler o versículo 1 e 2 e 3 antes, e depois a gente dá mais ênfase no 4 e 5. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. O que ele estava fazendo? Levando a mensagem. E a mensagem gera o quê? A mensagem gera o quê? Fé. Então ele ia proclamando as boas novas do reino, os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Agora, a partir de agora, reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Quando o Senhor Jesus Cristo, irmão, começou a expor esta parábola, se ele chegasse aqui para nós agora, e se nós nunca tivéssemos ouvido nem lido a respeito disso, e ele começasse a falar, olha, o semeador saiu a semear, e parte da semente que ele lançou caiu à beira do caminho. Nós iríamos ficar como eles ficaram, sem entender, sem compreender. Porque a grande maioria deles não eram agricultores. O agricultor sonda mais ou menos, tem uma ideia mais ou menos do que é isso, semear a semente não cair no lugar certo, tem mais ou menos a ideia. Mas a maioria deles, a grande maioria, não eram agricultores, até não tem nenhum registro que algum deles era agricultor. Então eles ficaram sem entender, sem compreender. Mas, como o Senhor Jesus Cristo, amado irmão, Ele nos chama não para nos deixar na escuridão. Ele nos chama não para deixar a nossa mente com uma enorme interrogação, mas Ele nos chama para trazer luz à nossa escuridão, trazer conhecimento, sabedoria ao nosso intelecto, trazer o conhecimento daquilo que Ele quer revelar a nós, quer compartilhar conosco. Então, mesmo quando nós iniciamos na fé e nós não alcançamos ainda um grau de entendimento maior do que nós temos hoje, do que tínhamos outrora, mas Ele, ao decorrer dos tempos, vai iluminando a nossa escuridão, né? Vai clareando as nossas trevas, vai trazendo luz, vai nos tirando da caverna, vai nos trazendo a luz, e de glória em glória Ele vai nos ensinando, e vai nos edificando, e vai nos fortalecendo, e vai se revelando a cada dia mais, segundo a capacidade de entendimento que nós temos, a compreensão que nós temos. E quando Ele falou essas coisas, irmãos, os discípulos dele, né, ficaram sem entender, sem compreender. E o Senhor percebeu isso. O Senhor percebeu. E agora, no capítulo de número 8, versículo de número 11, o Senhor então começa a explicar a parábola. É bem verdade que eu só li 2 versículos aí que fala de uma única semente. Na verdade foram 4, mas eu quero falar só dessa semente só dessa aqui.
e a explicação que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Então ele diz assim, 8:11, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus e não tem caruncho nessa semente. Essa semente é uma semente preciosa porque é uma semente divina. Essa semente, quando ela é lançada, ela tem propósito. O Senhor diz na palavra dele que quando ele lança a palavra dele, ela não volta para ele vazio, mas ela faz tudo quanto ele a ordenou. Ele a lançou para que fizesse tudo. Então, essa semente, irmão, que é a palavra de Deus, ela não tem nada de errado. Absolutamente nada de errado. A própria Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é pura. Ela é santa. As que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem, e então vem o diabo. Olha, irmãos, quem é que vem? O que ele é mesmo? Ele é mentiroso, ele é enganoso, ele é enganador. Ele é enganador, né? Foi com muita sutileza que ele enganou Eva. É com muita sutileza que ele vive enganando. E vou dizer uma coisa para você, irmão. O grande inimigo dele é você, sou eu. Não são as pessoas do mundo. Não são as pessoas com quem ele já tem o poder e que ele não precisa manifestar nada sobre elas, lutar contra elas, porque elas estão no domínio dele. Mas é contra eu e contra você. Por isso, amado irmão, você não deve brincar. Por isso nós não devemos brincar. Por isso nós não devemos facilitar. Porque ele é um ladrão e ele vem com o intuito de roubar algo, e esse algo é precioso demais, porque é algo que vem do céu. A mesma palavra que Deus falou para Adão e para Eva, e ele veio lá, ele roubou do coração da Eva, roubou do coração de Adão, fez com que eles caíssem. Assim também, amado irmão, ele faz. Então vem o diabo e tira a palavra do coração. Tira a palavra do coração. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que está falando aí é a fé que foi gerada pela palavra de Deus. E que sem ela, que ela não gerou nada, não tem como agradar a Deus de outro jeito, de outro modo, de outra maneira. Não tem como. Então, olha que coisa que ele fala. Então ele vem, tira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Não creiam e não sejam salvos. Pedro disse, olha, que esse inimigo nosso está andando ao nosso redor, irmão. Ele está oferecendo uma coisinha para você hoje. Ele não tem pressa, não. Ele não tem pressa, não. Ele está oferecendo uma coisinha para você hoje. Amanhã ele oferece uma outra coisinha. Depois ele vai oferecer uma outra coisinha. E depois uma outra coisinha. Até que quando você perceber, você já está emaranhado na teia dele. Já está dominado. Está fazendo o que ele quer e está achando bom. Está fazendo o que ele quer e está achando gostoso. Está fazendo o que ele quer e está achando que está tudo normal, tudo tranquilo, tudo certo. Tudo certo. Mas ele tem um propósito. Tirar do teu coração a fé para que você não seja salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então aquela semente que foi semeada,
e que não encontrou guarida naquele coração que a ouviu, ficou exposta. Não houve aquela preocupação que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando eu não guardo a palavra do Deus no meu coração, e eu tenho uma ação, uma atuação, confrontando esta palavra, consequentemente, já estou completamente fora do caminho do Senhor. Ele vem para roubar, para matar, para destruir, para tirar. Então, meu amado irmão, não permita que esse inimigo nosso, que está ao nosso redor, bramando como não dê moleza para ele não. Não dê moleza para ele não. Não brinque com as coisas que ele te dá, com as coisas que ele te oferece. Preste atenção, irmão. O maior viciado em cocaína hoje, ele nunca começou de coisas grandiosas. Antes da cocaína, ele começou com a maconha. Antes da maconha, ele começou com o cigarro. Então, ele sabe como ir agindo. A pessoa, amado irmão, que está com cirrose hepática hoje, provocada pelo álcool, ele não começou bebendo um litro de cachaça, de vinho, seja lá o que for. Não começou. Ele começou com uma coisinha de inácio. Experimenta aí, não tem problema nenhum. Experimenta aí, não tem problema nenhum. Eu estava passando perto de dois adolescentes crentes. 2 adolescentes crentes. E eles não me viram. E um falou para eu quero experimentar tudo que tiver para experimentar. Eles não me viram. Não me viram. Às vezes, irmão, Deus traz ao nosso conhecimento para trazer um alerta. Não brinque. Não brinque. Não brinque. Não dê moleza. Não dê moleza. Não permita. Ele sabe muito bem como agir. Ele sabe muito bem. Ele sabe. E olha, ele vai agir de uma maneira que você vai sentir um prazer. Sim, um prazer. Mas a intenção dele é tirar a fé do teu coração para que você não seja salvo. E olha, irmão, a salvação é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. Viu? É a mais preciosa. Mais preciosa. Vi, infelizmente, sabe, vou citar aqui que, né, ouvir um homem falar assim: o céu acho que não é tão, acho que o inferno acho que é bem bonzinho, acho que não é tão ruim assim não o inferno. Porque eu prefiro descer do que subir. Amado irmão, a pessoa fala algo dessa forma, a gente sabe que a pessoa é ignorante. A gente sabe que a pessoa não conhece a palavra de Deus. Ele não sabe o que é que o aguarda. Não sabe. Imagine você, irmão, você está num lugar onde você vai estar em arrependimento eterno, mas sabendo que nunca vai conseguir sair dali. Sabe o que é arrependimento eterno? Misericórdia. E nunca. Então, é um caso, amado irmão, para a gente guardar as coisas do Senhor no nosso coração, guardar a palavra de Deus, guardar o amor de Deus no nosso coração e não brincar com o nosso inimigo. Deixa o Senhor cuidar dele.
não se meta com ele. Deixa o Senhor cuidar dele. Deixa. Não permita, não aceite que ele venha contra você. Cerque-se da proteção de Deus, cerque-se da graça de Deus, cerque-se da misericórdia de Deus, cerque-se da vontade de Deus, da misericórdia de Deus. Fica protegido. Amém? É só isso que eu quero falar para você. Amém? A fé pode ser roubada, perdida, adoecida, machucada, mas o Senhor pede a nós para mantermos guardada em nosso coração.